Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui hoje, galera. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a Arlequina, que é minha personagem favorita da DC Comics. E eu vou estar falando aqui, na minha opinião, porque ela é a melhor personagem. Eu vou estar citando várias características e eu também vou estar comentando um pouquinho o que muitos nerds conservadores estão dizendo por aí, que a Arlequina é uma personagem horrível e tal, né? E estão dizendo isso como verdade absoluta, eles não estão falando que é a opinião deles. Então eu vou estar dizendo aqui que isso é a opinião deles, a opinião dos outros tem que ser respeitada, né? E a opinião de ninguém é verdade absoluta. Então eu vou estar falando um pouquinho disso depois da abertura. Bom, vamos lá, galera. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a Arlequina, né? E eu vou estar comentando sobre 6 pontos aqui, 6 argumentos ou afirmações que os nerds conservadores têm feito a respeito da Arlequina e por que eles podem ser facilmente desconsiderados com alguns argumentos bem simples, na verdade, né? O primeiro fato que eu queria falar aqui é que eles comentam que a Arlequina clássica era melhor. Bom, vamos lá. Você pode até gostar mais do design da Arlequina clássica, da personalidade dela, vamos botar assim, num contexto, né, mas não da personalidade dela, que é meio que submissa ao Coringa e gosta de apanhar e continua seguindo o Coringa e amando o Coringa loucamente. Cara, é um lance muito bizarro, porque, tipo assim, eu vejo a galera falando que a Arlequina sempre deveria ser daquele jeito. Então, meio que as pessoas querem que a Arlequina sempre esteja apanhando pro Coringa, sendo xingada pelo Coringa, entendeu? Porque a Arlequina clássica era isso. E eu acho muito bizarro as pessoas afirmarem isso, porque o Coringa é praticamente muito misógino, entendeu? Na sessão de porradas que ele dá ali dentro da cara da Arlequina, xinga ela, agride ela de várias maneiras possíveis. Então, assim, isso é completamente misógino, tá? E ela faz coisas boas pra tentar agradar ele, e mesmo assim ele fica puto com ela. Eu vou até mostrar uma cena do desenho do Batman aí que você pode estar vendo e tirar a sua própria conclusão. Ela ainda pede desculpa, ela é arremessada de cima de um prédio e ainda pede desculpa e diz que a culpa é dela pelo Coringa, entendeu? Então você vê o terror psicológico, né, que o Coringa acaba fazendo na cabeça dela. E eu, quando era criança, cara, eu via esses desenhos, eu sempre pensava assim na minha cabeça, cara, quando é que essa mina vai se vingar do Coringa, cara? Quando é que essa mina vai descer o cacete no Coringa, entendeu? E nunca rolou. Mas a gente tem a série da Arlequina, que é reparadora, né, hoje em dia. E, cara, pra mim é fenomenal. O desenvolvimento de personagem dela ali dentro da série é fenomenal, entendeu? Toda essa saga é um reparo histórico que eles estão fazendo com a personagem, de tudo que ela sofreu no passado. Pra mim é fenomenal, fenomenal demais. Então, assim, pra mim, a pessoa falar que prefere a personalidade clássica da Arlequina submissa, que apanhava pro Coringa, ainda ela mesmo se julgava dizendo que tava errada, dizendo que ela era estúpida, que ela era inútil e atribuindo tudo de bom ao Coringa, sabe? Mesmo o Coringa batendo nela e agredindo ela tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu acho que não é legal, entendeu? Eu, particularmente, como eu tô falando, minha opinião, eu acho que não é legal você dizer que a Arlequina clássica é melhor do que a Arlequina atual. Que a Arlequina atual, ela se livrou disso, entendeu? Ela se livrou desse amor louco que ela tinha pelo Coringa sem sentido, né? Esse apego que ela tinha. E, cara, isso é um crescimento. Isso é um desenvolvimento de personagem. Isso é necessário pro personagem crescer e ter o seu próprio caminho, se tornar um personagem único, se tornar um personagem ícone como ela se tornou, entendeu? O segundo argumento que o pessoal cita muito é que a Arlequina não existe sem o Coringa. Cara, isso aqui é muito fácil de desbancar, muito fácil mesmo. É o mesmo que você dizer que o Robin não existe sem o Batman, ou que o Superboy e a Supergirl não existem sem o Superman. Cara, todos esses personagens que eu mencionei aqui, eles existem individualmente. Só porque eles usam uma estética, só porque eles têm um poder, uma mecânica parecida com a do super-herói original, como eu mencionei o caso do Robin, né? O caso do Superboy e da Supergirl, não significa que eles precisem daquele personagem pra existir, entendeu? E o mesmo vale pra Arlequina e pro Coringa, cara. Não tem necessidade nenhuma do Coringa tá junto pra poder a Arlequina existir, entendeu? A Arlequina não precisa do Coringa pra existir, ela pode ser algo individual, entendeu? Ela pode ser algo mais do que isso, entendeu? O que muita gente fica puta porque o brilho da Arlequina tá, de certa forma, ofuscando o Coringa, ofuscando o Batman e muitos outros heróis na atualidade. E o pessoal fica puto por causa disso. E eles dizem que isso é errado, que não sei o que não deve existir isso, que a Arlequina é uma vilã, que ela não deve ser interpretada como... Cara, é a era dos anti-heróis, todo mundo ama anti-heróis hoje em dia, né? O Deadpool, que eu diga, pô, o pessoal tá muito mais ansioso pelo filme Deadpool do que tava
por qualquer outro filme da Marvel. Então, cara, não tem nada demais, entendeu? Não tem nada demais. O pessoal leva a ficção muito a sério nesse sentido. E assim, eu fico realmente triste, porque a Arlequina se desenvolveu muito pra se tornar um personagem único. Ela passou por muitos desafios, cara, né? Pra poder chegar onde chegou e se tornar a personagem incrível que é hoje em dia. Pra mim, é um dos melhores desenvolvimentos de personagem da história, entendeu? E ela pode sim existir sem um Coringa. Tanto é que em Multiversos, que é o jogo da Warner aí que tá voltando em breve, ela foi anunciada antes, ela tava no beta e o Coringa nem deu sinal de vida ainda. O Coringa provavelmente vai estar no jogo também, mas ele não apareceu ainda. Então ela foi uma escolha até melhor do que o Coringa pro jogo, entendeu? E ela pode existir sim sem um personagem, não é porque algo se deriva de uma coisa que ela necessita da coisa original pra existir. Esse é um pensamento conservador muito extremo, na minha opinião, você achar que o personagem tem que estar sempre acompanhado do original. É igual você querer que o Robin não apareça sozinho. Tipo assim, o Robin não pode ser líder dos Titãs, o Robin tem que estar sempre com o Batman. Entendeu? Eu penso diferente, eu acho que cada personagem que surge ali como sidekick, ele pode ser um pouco mais, entendeu? Cada personagem que tem a derivação dele, ele pode ser um pouco mais. Uma coisa também que o pessoal costuma comentar, né, é sobre o fato da Arlequina ser em si um palhaço, né, uma palhaça ali, igual o Coringa é um palhaço. E ela se tornou Arlequina por causa do Coringa. E aí tem outra forma de desbancar também esse argumento, que é um fato bem simples, cara. Eu vou fazer uma analogia aqui idiota pra vocês entenderem como é que dá pra desbancar esse argumento fácil, tá? Vamos supor que você conhece uma pessoa legal, você começa a namorar essa pessoa, e essa pessoa te apresenta o universo de Star Wars. Você assiste todos os filmes de Star Wars, vê todas as animações e tudo ligado a Star Wars. E aí você chega à conclusão de que Star Wars é a sua franquia favorita de todos os tempos, enquanto você tá namorando com essa pessoa. E essa pessoa que te apresentou esse universo, essa pessoa era fã de Star Wars antes de você. E você se torna um fã absurdo assim, porque essa pessoa te apresentou, certo? Você passou a conhecer por causa dessa pessoa. Aí você vai e termina com essa pessoa. Você vai deixar de ser fã de Star Wars, que se tornou sua franquia predileta de todas, só porque você terminou com essa pessoa? Não é bem assim que funciona, galera, entendeu? Então não tem esse lance de Arlequina, não faz mais sentido depois que termina com o Coringa, porque ela se tornou Arlequina por causa do Coringa. Cara, ela se encontrou na personalidade de Arlequina e ela não precisa do Coringa pra isso, cara. Ela não tem necessidade do Coringa pra isso, entendeu? O pessoal fica achando que tudo tem que estar ligado ao Coringa, igual o Robin. Tem muita gente que acha que tudo tem que estar ligado ao Batman, cara. Não é necessário. Os personagens podem crescer, podem se desenvolver individualmente. Eles não têm necessidade do original ali, do molde original tá acompanhando eles sempre, sabe? E o bacana é que eles podem até se tornar algo mais, algo superior, algo diferente do que o original era. E foi isso que rolou com a Arlequina, e eu acho muito bacana isso, entendeu? O terceiro fato que o pessoal fala muito é que não tem desenvolvimento de personagem. Eu não preciso nem dizer nada, né? Eu já falei com vocês o quanto ela se desenvolveu como personagem. Ela vem lá da Era Clássica, sendo submissa ao Coringa, apanhando, né? Sendo julgada o tempo todo, dizendo que tá errado, pressão psicológica, pressão física, entendeu? Então ela se desenvolveu, ela tinha um apego emocional a ele absurdo, e esse apego foi muito difícil de largar, isso é até abordado na série dela. Ela não consegue largar esse apego logo de cara. Tem gente que fala que de uma hora pra outra ela mudou totalmente. Não é, cara. Na série mostra, ela tem várias recaídas, ela tenta voltar pro Coringa diversas vezes, entendeu? E todas as vezes acontece a mesma coisa. Então ela não mudou de uma hora pra outra, ela teve muita dificuldade pra mudar, entendeu? E a série aborda muito disso, essa dificuldade de abandonar esse apego emocional que ela tinha pelo Coringa, entendeu? E isso é fenomenal, cara. Muitos de nós já passamos por isso, entendeu? Muitos de nós já ficamos apegados emocionalmente a uma pessoa a ponto de quase se tornar escravo da pessoa. E, tipo assim, quando a pessoa dá um fora, você fica muito abalado mesmo. E às vezes fica querendo voltar. E, cara, você superar isso, como a Arlequina superou, com amor próprio, entendeu? Você se vê na personagem. Eu acho muito mágico mesmo, toda essa abordagem, todo esse desenvolvimento de personagem que ela teve, até chegar no ponto que ela teve, pra poder avançar com a vida dela, sabe? Ela não saiu de um relacionamento pra outro, ela precisou desenvolver o amor próprio, ela precisou em se encontrar mais dentro daquela identidade que ela tinha. Então, depois disso, ela conseguiu avançar com a vida dela e ter outros relacionamentos, entendeu? E isso é fenomenal, cara, fenomenal em tantos graus, sabe? Dá pra tanta gente se identificar com isso, independente de qualquer coisa que a pessoa esteja passando, só o fato da questão do relacionamento, sabe? Dá pra muita gente se identificar, eu acho fenomenal demais, cara. Fenomenal, não tem nem o que dizer. Uma outra coisa que eu vejo o pessoal falando, reclamando agora também, é sobre o ato de ofuscar os heróis.
Tá, vamos lá. Teve o jogo do Esquadrão Suicida agora. Cara, as críticas não foram nem um pouco boas. E o jogo de fato não é legal, tá? O jogo não é bom. Mas a maioria das pessoas está reclamando porque o Esquadrão Suicida mata super-heróis, cara. E isso é, tipo, ser fanboy em tantos níveis diferentes, porque, cara, sempre teve cenários what if que heróis são mortos, sabe? Sempre teve nos quadrinhos, cara. Isso desde a década de 60, sempre teve. Cara, o Deadpool matou a Marvel inteira. E aí agora o pessoal tá reclamando que o Esquadrão Suicida vai lá matar a Liga da Justiça. Cara, olha, a ideia pra mim do jogo é genial, tá? A ideia pra mim do jogo é fenomenal. Se o jogo fosse só a história, eu até gostei da historinha do jogo. Acho que podia ter um outro ponto melhor, mas se você quiser ver uma crítica, assim, perfeita do jogo, eu vou deixar o link aqui do vídeo da Batcaverna, porque pra mim foi a análise mais perfeita e totalmente esvaziada de ideologia, tá? Foi uma análise bem crítica mesmo e que não tem nada ideológico. É uma análise crítica do jogo mesmo, é de alguém que realmente estava focado em observar se o jogo era bom ou não. Então, pra mim, a análise dele foi perfeita, tá? Eu vou estar deixando o vídeo aí no card se você quiser conferir. Porque a maioria das análises que eu vi foi o pessoal reclamando: a DC não respeita o próprio legado, é humilhante o Capitão Boomerang mijar no cadáver do Flash. Cara, o Capitão Boomerang odeia o Flash, o que você queria que ele fizesse, cara? Entendeu? É humilhante a Arlequina matar o Batman. Cara, não tem lógica. Esse tipo de reclamação não tem lógica, cara. Os heróis já morreram centenas de vezes nos quadrinhos e sempre foi desse jeito. Por que as pessoas estão reclamando disso agora, sabe? Porque tá acontecendo... tá no século XXI, aí a agenda woke, que não sei o que, tá tomando conta dos nossos jogos. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sempre teve cenários com morte de heróis, tá? Sempre teve, cara. E o fato da Arlequina matar o Batman irritou muita gente. Muita gente mesmo. O que eu não vejo sentido nenhum, cara. Por que os outros ficam irritados com ficção? Eu fico mais irritado porque os outros estão falando dos personagens do que com a ficção em si, cara. Se matassem também qualquer personagem aí que eu gosto, eu não ia ligar, cara. Ficção, pelo amor de Deus. Um outro argumento que eu vi muito o pessoal falando é que a mudança de design dela pra só uma menina com cara pintada, não ser mais uma Arlequina, né, que é um palhaço ali, caracterizado no design original, perde a lógica, o sentido dela ser a Arlequina, né? Porque a roupa é que faz a personagem. A roupa é uma roupa de Arlequina, então a personagem se chama Arlequina por conta disso. Cara, isso é idiota num nível que eu não vou nem comentar muito, sabe? Eu só vou te trazer um fato aqui, ó. Eu entrei na Fandom aqui pra ver quantos trajes do Homem-Aranha tinha. Eu contei no site 156 trajes do Homem-Aranha. E alguns deles não lembram nem um pouco a Aranha, não lembram nem um pouco o super-herói que tem poder de aranha, tá? E ele não deixou de ser o Homem-Aranha por conta disso. Então, argumento totalmente refutado com uma coisa básica, sabe? Super-heróis têm trajes diferentes, roupas diferentes, e isso muitas das vezes reflete no momento atual da personalidade do personagem. E pra mim não tem nada a ver esse lance de, mudou de design, agora não é mais Arlequina, não tem mais aquela essência. Cara, ela continua do mesmo jeito, ela continua louca do mesmo jeito que sempre foi, entendeu? A personagem sempre foi doidona, sempre foi malucaça, entendeu? Ela não mudou a personalidade dela. A personalidade dela continua sendo do mesmo jeito. A única coisa que ela superou, que foi um trauma, foi o relacionamento com o Coringa. Isso aí realmente ela tinha que superar pra poder ter o desenvolvimento de personagem. Por último, eu queria falar aqui do fator Arlequina virou militante da cultura woke. Cara, se vocês acreditam em agenda woke, cara, se vocês acreditam em agenda woke, se vocês acreditam em terra plana, se vocês acreditam em ideologia de gênero nas escolas, essas coisas, se vocês acreditam, procurem um médico, porque não é normal, não é nem um pouco normal, tá? Cara, isso é errado em tantos níveis, sabe? Isso é errado em tantos níveis. Alguém afirmar isso, que a Arlequina virou militante da cultura woke pra vender. A Arlequina precisa vender e agora ela virou militante da cultura woke. E o pessoal fala isso numa era onde um desenho foi cancelado na Disney, que é The Owl House, que tava tendo um sucesso incrível, né? Por quê? Porque o desenho tem conteúdo LGBT e muitas empresas deixariam de apoiar a Disney se o desenho continuasse, cara. Dinheiro, entendeu? Não é porque, personagem é feminino, a Arlequina é feminista, a Arlequina é militante que não sei o que. Cara, isso não vende, as empresas não apoiam esse tipo de coisa, entendeu? Isso daí já é um esforço pra personagem existir. E aí quando a personagem começa a fazer sucesso, que o público gosta desse tipo de personagem, começa a se identificar, né? E é o público que dá as normas pra empresa, né? Porque se o público não assistir, se o público não vê, não der feedback, a empresa também para. Então, as empresas começam a apoiar porque elas veem que dá retorno financeiro, que elas veem que dá dinheiro.
entendeu? Mas muitas empresas às vezes deixam de apoiar justamente por isso. Ah, pô, a Arlequina é feminista, uma empresa conservadora não vai apoiar a Arlequina. Entendeu? Mas, cara, isso é um lance muito político e muito complexo para ser debatido assim num único vídeo, sabe? Isso daí precisaria de muito estudo, muita pesquisa, de pelo menos uma hora para debater sobre esse lance de empresas apoiando empresas de produção de desenhos, de animação, acerca de ideologias políticas de certos personagens que são abordadas dentro de determinada obra. Então isso já é um assunto muito mais complexo, sabe? Isso já é um assunto mais complexo. Só que já é uma dificuldade enorme para uma personagem como a Arlequina conseguir existir, conseguir surgir, ter uma série com várias temporadas, sabe? E isso tá rolando porque o público gosta. Isso tá rolando porque o público gosta, o público se identifica, entendeu? E, pô, eu fico triste, cara. Eu sinceramente fico triste quando eu vejo alguém falando que queria que a Arlequina continuasse sendo aquela Arlequina lá dos anos 90, apanhando pro Coringa a vida toda, sendo capanga do Coringa capacho, sendo tratado como lixo, sabe? E me chateia muito ver pessoas falando que queriam que a Arlequina continuasse assim a vida toda, sabe? E ficando irritados que a personagem se desenvolveu, que a personagem teve um desenvolvimento de personagem chegando onde chegou. Como minha personagem favorita da DC, eu não podia deixar de falar disso, cara. Desde criança eu ficava puto com o Coringa quando agredia a Arlequina e eu ficava torcendo pra Arlequina se revoltar e arregaçar o Coringa na porrada, entendeu? Desde criança, eu vi o desenho e eu ficava pensando nisso. Falava, pô, a Arlequina tinha que se revoltar e arregaçar o Coringa na porrada, entendeu? E, cara, é uma reparação histórica com a personagem, entendeu? E o sucesso que ela faz hoje em dia é muito merecido mesmo. E nunca deixe de esclarecer, galera. Quando você for falar de um personagem, tá? Quando você for falar de qualquer personagem, sobre a história, sobre o desenvolvimento, deixa bem claro que é a sua opinião sobre o personagem. Da mesma forma que eu tô falando aqui, que é a minha opinião sobre a personagem e sobre a fandom, né? Que curte ela. Por que a fandom curte ela? Por que a fandom se identifica com ela? Então deixa bem claro que a sua opinião, tá? Não é verdade absoluta. Tem gente que fala como se fosse verdade absoluta, como se historicamente fosse algo descrito que não tem como ser mutável, sabe? Como se fosse algo concreto. Então muita gente conservadora tem esse hábito de falar, não, isso é desse jeito e pá, não tem outras opções. Não, não é, isso é sua opinião e pá, tá? Então é isso, cara. Ó, opiniões respeitadas, né? Igual eu tô falando, eu respeito a opinião de quem pensa diferente, então se você pensa diferente de tudo que eu falei aqui, beleza, eu respeito totalmente sua opinião. Respeito a opinião de todo mundo que falou em vídeo, em comentário sobre a Arlequina, sabe? Respeito totalmente, cara, respeito vocês. É um personagem fictício, vocês podem ter qualquer opinião sobre ela. Mas eu tô deixando bem claro a minha opinião aqui sobre a personagem e o quanto ela é valiosa, o quanto ela é importante pra todas as pessoas que se identificam com ela. E, cara, eu não gosto de ver isso sendo cuspido de uma personagem que teve um desenvolvimento histórico absurdo, sabe? Então é isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje. Muito obrigado por assistirem e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.